Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Ó, pessoal, quero ler com vocês em Gálatas 5:19. Fala assim que as obras das carnes, elas são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedice, orgias. Tudo isso são obras da carne, né? E aí tem as obras do Espírito, as obras que são do nosso Espírito, as obras do Espírito de Deus. E aí temos as obras do Espírito, Espírito de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E, então essas são as obras do Espírito. As obras da carne, elas são do inimigo, e as obras do Espírito são as obras de Deus. Queria falar para você que o inimigo, quando ele se revoltou contra Deus, ele tinha livre-arbítrio lá no céu, ele se revoltou contra Deus, e todas essas iniquidades que eu acabei de ler aqui, elas foram encontradas dentro de Satanás, e muito mais que isso, né? Todo tipo de violência, todo tipo de pecado, toda forma de violência, toda forma de pecado, toda forma de algo repugnante, desagradável, nojento, obscuro, sujo, tudo isso foi achado em Satanás, quando Deus achou a iniquidade nele, e ele, juntamente com a terça parte dos anjos que estavam no céu, foram lançados para o abismo. E o que eu quero falar sobre o pecado? A gente fala, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. É só isso que é pecado, é errar o alvo. Pecado é muito mais grave do que isso. Eu sempre perguntei para Deus, meu Deus, o que é o pecado? O que vem a ser o pecado? A gente não consegue entender, né? Por que fere tanto a Deus o pecado? Primeiro, porque o pecado ele foi encontrado dentro de Satanás. Satanás, ele é o inimigo de Deus. Ele não é adversário, porque não existe adversário para Deus, né? Não existe adversário para Deus. Mas ele é o inimigo de Deus. Ele é tudo aquilo que contrário de Deus. E o que acontece? Assim como nós somos formados por células, e quando uma dessas células, elas altera a forma dela, quando a forma dela é alterada, isso pode causar um câncer em nós, e pode nos destruir, pode levar-nos à morte, né? Quando uma célula fica doente. Deus, a essência de Deus é formada pela santidade, onde Deus está é puro, é santo. Então, o que forma o ser de Deus, toda a sua grandeza, toda a sua essência é formada pela santidade, por tudo aquilo que é puro. E aí quando nós atingimos Deus com nossos pecados, é como se nós tivéssemos tirado aquela essência ruim de Satanás. Sabe qual é a essência de Satanás? A essência de Satanás é a lascívia, é a inveja, é a libertinagem, é a idolatria, a feitiçaria, é a inimizade, é a rixa, é ciúme, discórdia, divisão, facção, bebedice, homicídio, adultério. Isso é a essência de Satanás. Quando nós cometemos um ato desse, isso vai de encontro com a essência de Deus. É como se a gente estivesse querendo colocar em Deus essa essência de Satanás. E aí o organismo de Deus, ele repulsa isso. Ele expele isso dele.
Então, ninguém consegue se aproximar de Deus com pecado. E isso foi lançado em Jesus na cruz do Calvário. Jesus recebeu tudo isso, essas impurezas, essa libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, tudo isso foi jogado sobre ele na cruz do Calvário. Então, e aí ele morreu por nós, sacrificou por nós, ele recebeu tudo isso sobre ele para nos tornar uma pessoa mais pura e mais santa. E aquele sangue remido na cruz do Calvário desde a eternidade, aquele sangue lá, ele consegue expelir todo esse mal de nós, toda essa coisa ruim de nós, expele, tira isso de nós e nos aproxima de Deus como uma pessoa santa, pura, lavada e redimida no seu sangue. Então, gente, tem a dimensão do pecado. Pecado, você mexe com a essência de Deus, viu? Você, quando peca, você mexe com a essência de Deus, e Deus, ele te repulsa, ele repugna o pecado. E somente o sangue de Jesus pode te aproximar de Deus. Essa é a inimizade que existe entre Deus e o homem, tá bom? Não tem a essência de Satanás em você, mas tem a essência de Deus em você. Sr. Jonas?